Bom dia! Hoje, 24 de julho de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Lula, a biografia. Primeiro volume, publicado em 2021, primeira edição. Livro escrito por Fernando Moraes. Desde 2011, Fernando Moraes vem catalogando, reunindo fatos revelados a ele pelo próprio Lula. O segundo volume ainda não saiu. Este, o 13º vídeo, 13. No vídeo de ontem, 12º, 53 pessoas já assistiram a ele. Das 53, 4 pessoas deram sinal de vida, escreveram alguma coisa sobre o vídeo. E aí, um abraço para os 4 aqui. José Hermes, que mora no Recife, Pernambuco. Amirtes Miller, Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, e o Vitor. Um abraço aí aos 4. Vamos agora a mais um trecho aí, a mais um pedacinho da vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Muito bem, vamos acima. Maria de Lourdes. No vídeo de ontem, 12º, mostrei as primeiras namoradas de Lula. A primeira namorada foi Anicei Mitico, um namoro que durou pouco tempo. A segunda namorada de Lula, aí está, a Maria de Lourdes, e foi depois a primeira esposa dele. Vamos contar isso em outro vídeo. Então, a Maria de Lourdes, a segunda namorada de Lula e a primeira esposa. Maria de Lourdes era mineira de Montes Claros, mineira, Montes Claros. Bonita, magra, morena, cabelos longos, sobrancelhas finas, olhos negros. A vida dela, principalmente no início, muito semelhante à de Lula. A família de Maria de Lourdes
ela no meio, junto. Saíram de Montes Claros, Minas Gerais, também num pau de arara, caminhão, levando pessoas muito pobres ali, e a lona por cima, não é? Para proteger de chuva, proteger de um pouco, né? De poeira, etc. Então a Maria de Lourdes, a exemplo de Lula, saíram de sua cidade natal e foram para São Paulo, Santos, em pau de arara. Muito bem, a Maria de Lourdes era irmã de Jacinto Ribeiro. Jacinto Ribeiro, mais conhecido por Lambari, na época o melhor amigo de Lula. Lula diz, na página 232 do livro, que o Lambari era realmente um amigo maravilhoso. Diz o Lula que quando o Lambari tinha apenas 2 cigarros no bolso, ele dava um cigarro para o Lula e ficava com outro. Se ele tinha 10 cruzeiros, ele dava 5 para o Lula e ficava com 5. Lula diz que o Lambari realmente era um grande amigo. Pois bem, Lula, por meio do Lambari, conheceu a irmã Maria de Lourdes e se apaixonou por ela. Maria de Lourdes, quando começou a namorar Lula, estava com 17 anos de idade. Ela também trabalhava em indústrias. Ela era tecelã na Damatex. Damatex era uma indústria que construía capotas de aço para jipes. Damatex. Muito bem. O pedido de namoro de Lula. Lula, apaixonado pela Maria de Lourdes, queria namorá-la, mas era muito tímido. Ele diz que recorria sempre a álcool, né? E no caso aí, ao conhaque Palhinha e o conhaque também São João da Barra, que ele tomava esses conhaques aí, essas bebidas, para ter coragem para revelar seu pedido de namoro. E aí, como foi isso? Como foi que ele pediu a Maria de Lourdes em namoro? Ele falou com o Lambari, que estava apaixonado pela irmã. O Lambari ficou feliz, porque gostava muito do Lula. E o Lambari disse: Lula, vá em frente, conversa, revela para ela que você gosta dela. E o Lula com medo, né? Aí houve uma festa, o Lambari lá, o pai dele também na festa, a mãe e a Maria de Lourdes. E aí o Lula aproveitou e pediu a Maria de Lourdes para dançar. Foram dançar e ali o Lula dançando, com vontade de fazer o convite para o namoro, mas lhe faltava coragem. Aí, entre uma música e outra, ele dava uma paradinha, ia lá ao bar, na festa, e tomava o conhaquezinho lá. Voltava, dançava, no meio de outra música, ia lá, tomava mais um gole de conhaque e voltava. Isso aí ele fez na 4ª vez. Até a 4ª vez. Na 4ª vez, devido ao efeito do álcool no cérebro dele, aí ele teve coragem. Pediu a Maria de Lourdes em namoro e ela aceitou na hora. E aí a família ficou feliz. Os pais dela gostavam muito do Lula. E aí começou o namoro. Lula e Maria de Lourdes. Lula estava com 18 anos e ela com 17. Muito bem, nessa época, Lula era torneiro mecânico da Metalúrgica Vilares, uma potência, torneiro mecânico. Veja aí no quadro. Lula estava na Vilares. Trabalhou na Vilares durante 15 anos, no período noturno. Um trabalho árduo, um trabalho cansativo. Muito bem.
O irmão dele, você vê acima aí, o irmão José, mais conhecido por Ziza e depois por Frei Chico. O Lula tinha dois irmãos, o José Inácio da Silva e o José Ferreira de Melo. O José Ferreira de Melo é o Ziza, chamado também de Frei Chico. Veja o nome como é estranho. Os pais de Lula, o pai dele se chamava Aristides Inácio da Silva e a mãe, Eurídice Ferreira de Melo. Agora veja aí, os dois irmãos à direita acima, o nome do Lula, Luiz Inácio da Silva, na época, Luiz Inácio da Silva. O Lula foi acrescentado muito tempo depois. E o outro irmão dele, o José, o Ziza, o Frei Chico, veja o nome dele abaixo. O nome dele era José Ferreira de Melo. Então você vê uma coisa muito estranha aí, não é? Geralmente o filho, ele herda o sobrenome do pai e também da mãe. Eu, por exemplo, minha mãe era Gerarda Alves Lins. Meu pai, João Lopes Lins. Então, meu nome, Eustáquio Alves Lins. O Alves, de minha mãe, o Lins, de meu pai. Correto? Muito bem. Só que aí, o Lula e o irmão dele com nomes aí diferentes, ó. O Lula pegou apenas aí o sobrenome do pai. O pai dele, Aristides Inácio da Silva. E aí o Lula foi Luiz Inácio da Silva. Ó, o Lula não trouxe aí o sobrenome da mãe. Olha que coisa estranha. E o outro irmão dele, pior ainda, o José, o Ziza, o Frei Chico. O nome dele, José Ferreira de Melo. Ele não pegou o sobrenome do pai. Olha aí. Quem lê os dois nomes aí, Luiz Inácio da Silva e José Ferreira de Melo, quem lê aí os dois vai pensar que não são irmãos, mas são irmãos e irmãos de sangue, do mesmo pai e da mesma mãe. Mas olha aí o estranho. Pois bem, por que eu disse isso, que os nomes aí são diferentes? Quem lê Luiz Inácio da Silva e José Ferreira de Melo, quem lê isso aí não vai dizer que eles são irmãos. E são irmãos. E por que eu digo isso? É porque quando o Lula estava na Vilares, apareceu uma vaga para soldador. Uma vaga na Vilares. E o José, o Ziza, o Frei Chico, era torneiro mecânico e um excelente soldador. E estava desempregado. Aí o Lula disse a ele que havia uma vaga lá para soldador na Vilares e que ele fosse lá fazer o teste. Entendeu? Porque ele estava desempregado. Aí o Ziza foi. Só que um problema. A Vilares não permitia irmãos trabalhando. Entendeu? Ela não permitia irmãos trabalhando lá. A política dela. E Lula, o Luiz Inácio da Silva, era irmão de José Ferreira de Melo. Só que o Lula conversou com o Ziza, o irmão, e disse que ele ficasse calado, não falasse que era irmão dele, porque se o fizesse, não seria empregado. Aí o José, o Ziza, foi lá a Vilares, fez o teste, mostrou que tinha conhecimento em solda, e um conhecimento bom, e ele foi contratado pela Vilares. A Vilares não sabia que os dois eram irmãos, porque aí ninguém diz, ó, Luiz Inácio da Silva e José Ferreira de Melo. A Vilares não sabia disso. E era difícil descobrir por quê. Porque naquela época a Vilares estava com 15 mil metalúrgicos e os registros eram feitos em máquina. Não havia computador. Então, ali, para descobrir quem era irmão de quem, muito difícil. Então, aí, o Ziza
começou a trabalhar também na Vilares. E ninguém sabia que eles eram irmãos. O Ziza entrava pela manhã e saía à tarde. Quando ele saía da fábrica, Lula chegava, porque Lula era no trabalho noturno, pior ainda. Então eles não se viam na fábrica. E assim ficou. Depois de alguns meses, o Ziza foi demitido. Foi demitido por contenção de despesas. A Vilares, a produção havia caído e aí ela despediu alguns. E o Ziza foi um dos demitidos, o irmão do Lula. Correto? Foi demitido. Logo que ele foi demitido, rapidamente, como ele era um bom profissional, torneiro mecânico e soldador, ele conseguiu um emprego na metalúrgica Carraço. Na metalúrgica Carraço, em São Caetano do Sul. Essa metalúrgica fazia capotas para jipes. Só que uma correção. Lá em cima eu disse que a Lourdes era tecelã na Damatex. Na Damatex eu disse que fazia capotas para jipes. Só um erro aí, corrigindo. Na Damatex ela era tecelã. E essa Damatex aí mexia com tapetes, entendeu? Mexia com cortinas e tapetes. Só uma correção. E quem fazia capota para jipes era a metalúrgica Carraço. Aí o Ziza, irmão de Lula, trabalhou lá, depois de ser demitido pela Vilares. Então essa metalúrgica ficava em São Caetano do Sul, apenas a 13 quilômetros da capital, São Paulo. Muito bem. E agora vem a pergunta. Quando Lula, pela primeira vez, chegou ao sindicato? Qual foi o ano? Quantos anos ele tinha? E qual foi o sindicato? Aí está a resposta. Ano, final de 1968. Lula estava com 23 anos de idade. O irmão dele, o José Ziza Frei Chico, ele era ativo em sindicatos. O irmão dele era ativo em sindicatos. Todos os dias ia ao sindicato. E ele convidava Lula. E Lula tinha uma repulsa. Lula dizia que quem trabalhava em sindicato não fazia nada. Era vagabundo e ladrão também. Lula sempre rejeitava o convite do irmão. E o Frei Chico chamando sempre. Vamos, Lula. Vamos lá ao sindicato. Não é de ladrão, não. São pessoas que lutam pelo bem dos trabalhadores, lutando todos os dias, trabalhando duro. E o Lula não queria saber disso. E aí, no final de 1968, o Lula com 23 anos de idade, o Frei Chico, que estava no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, onde mora o Henrique Agostinho Silvério, ali o irmão de Lula, o José Ziza, conhecido também por Frei Chico, disse lá que ia haver eleição no sindicato, e ele disse lá que tinha um irmão que era torneiro mecânico na Vilares, referindo-se ao Lula, e que iria tentar convencer o irmão para participar aí da eleição. Aí ele falou com o Lula de início rejeitou, e aí ele ficou falando toda semana para o Lula se candidatar a um cargo lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Até que o Lula pensou bem, ele estava namorando a Maria de Lourdes, e ele pensou bem, o Lula, e resolveu ir. E ali houve aquela aproximação de líderes sindicais com o Lula, ainda, né, sem experiência alguma em sindicato. Aí o Lula foi escolhido para entrar numa chapa de eleição, e o Lula
como suplente apenas, como suplente de diretoria. Como suplente de diretoria. E a chapa foi vencedora. E o Lula entrou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, aí em 1968, com 23 anos de idade, apenas como suplente de diretoria. E aí ele começou a frequentar o sindicato. E aí começou a gostar da atividade lá. Entendeu? Então é isso aí, gente. Mais trechos aí da vida de Lula, não é? A Maria de Lourdes, a segunda namorada, e se tornou depois a primeira esposa dele. Isso aí no próximo vídeo. Muito obrigado.